depois que eu tive a oportunidade de ler o roteiro, eu até comentei com o Adriano, assim, falei, cara, esse Gol a Gol aí pode dar um filmão, né, cara? Que a gente veio de outras produções de curta-metragem que eu fiz junto com a Processo, e um desses curtas, que é o Nós, ele tinha uma pegada eletrônica, com monitores, televisores e tal, e o Nós foi uma experiência muito bacana, assim, principalmente para mim, assim, que trabalhei com a parte de direção técnica do filme, de montar os cabos, eram cerca de uns 40 monitores lá, e a gente tinha que fazer isso, interagir com o ator e tal, e foi uma experiência muito bacana, assim, de fazer aquele movimento crescer ali. E eu senti que o Gol a Gol tinha uma pegada naquele sentido ali do Nós, e apostei tudo, pus o nome da produtora para dar tapa na cara e encaramos o projeto, né? Para viabilizar o Gol a Gol, a gente teve que fazer muita parceria, muita conversa, outras empresas entraram no projeto, todos os profissionais no projeto assim, aceitaram algumas condições, alguns cachês um pouco abaixo, porque era o único jeito de fazer o filme. Mesmo com todas essas condições, o orçamento ficava apertado, às vezes tinha que tirar uma coisa, a gente queria fazer uma parte do filme em película, já não tivemos que cortar essa parte o sonho do Pedrinho era para ser em película, não deu e tal. Vários probleminhas que é normal de curta, de longa, que acontece, e a gente foi moldando o projeto, lapidando ele, e a coisa aconteceu. E o saldo foi super positivo, assim, né? Principalmente o elemento humano do filme, assim, que eu acho que foi o que mais se destacou. As relações entre as pessoas, que o produtor executivo é meio paizão do pessoal, assim, você vai, põe os panos quentes em alguns lugares, dá umas cutucadas em outros e tal. Então a gente, e é muito bonito você ver, assim, você consegue juntar todo aquele povo e fazer com que aquilo, porque o filme só acontece se houver uma harmonia, se houver uma sinergia, senão o resultado é impresso na câmera ali, se há ou não harmonia no set entre as pessoas. Então a gente, no Gol a Gol isso existiu, né? E quando não existiu, a gente já cortava pela raiz os problemas, assim. Por medo da própria sombra, por medo da própria sombra, virou galã num teatro de sombras. Por medo de ser feliz, por medo de ser feliz, virou crítico de arte. Decorou todas as curvas de Gauguin a Mondrian, só esqueceu a matéria-prima. Matou a si mesmo e foi ao cinema, matou o amor. A interação da câmera dentro da cena, em cada período de tempo, é completamente marcado em linhas diferentes. De uma luz completamente preenchida de futuro para uma luz completamente recortada na juventude, por exemplo. É uma luz que se desenha muito os personagens, que você desenha muito o cenário, né, que você está com movimentos de grua o tempo inteiro, né, e que você tem um movimento super solto na grua e um movimento super leve, para uma câmera na mão super agitada na infância, para uma câmera travada no futuro e com 3 marcações de luz completamente diferentes, né? A gente iluminou uma rua inteira com tambor de fogo, era um desejo meu, isso. Durante todo o tempo de discussão dessa cena, que seria noturna e que inicialmente foi pensado em uma pista de aeroporto, foi pensado em algumas situações, né? E meu voto sempre foi para fazer em uma rua deserta, em que a gente pudesse usar fogo
para iluminar essa cena. Eu acho que essa cena é uma cena impactante do filme. É uma cena que foi muito difícil para o Thiago, tanto quanto para o Pedro, para os dois atores. Foram 21 tonéis de fogo para poder dar a luz que eu estava planejando para essa cena. E a cena é muito emoldurada por esse fogo, por essa luz quente que chega no ator que está nu no meio da rua. Eu acho que eu acho que simboliza, é super simbólico essa questão do fogo na decisão que ele toma a partir dessa cena, né? O que rumo de vida ele vai ter. Quero quebrar a casca do ovo, quero jorrar esperma no olho. Eu não caibo no abecedário, eu não caibo no santuário. Gramaticalmente pego fogo em verbo e letra, parágrafo, travessão, O processo de concepção foi muito rápido, assim. Eu e ninguém, a gente não deu muita margem para pirações, assim. As coisas foram definidas de uma maneira muito objetiva, sem abrir mão, é claro, do mínimo de conceito e criatividade, assim. Tinha algumas referências dos outros filmes do Alon, que a gente usou, as balas, os alfaces foram bem legais, e o resto a gente mudou tudo mesmo. O futuro estava se partindo de uma ideia, a gente achou melhor ir para uma outra ideia, ir para um outro lado, e eu gostei do resultado. As flores não eram as mesmas, mas se pareciam o suficiente. Só eu que não me parecia. O futuro, para mim, era uma coisa que tinha poucos objetos, independente de ter ou não objetos na tela, assim, tinha essa coisa de ser muito limpo. Então, todo o futuro, para mim, se resumia a cenário mesmo. A minha preocupação maior era nos cenários, porque eu sabia que nos cenários é onde esse futuro ia acontecer, assim. No meu universo criativo, assim, o futuro é limpo, e isso, na verdade, é super complicado para a arte, porque você tem que se virar com texturas e poucos tons, que a gente partiu para esses do cinza claro para o cinza mais claro, então era uma coisa super sutil. O passado era o tempo dos objetos, era onde ele tinha as coisas, o rádio, ele dita o tom do passado. A pós-produção desse filme teve um papel muito importante para a construção do significado, para a construção dele como obra de arte, né, como obra finalizada. Foi um grande desafio, muitos meses de trabalho, já foram mais de 6 meses de trabalho. Desse grande desafio, que foi dar essa cara que os diretores sonharam para o filme, eu destaco 2 pontos. O futuro, a gente teve que criar elementos gráficos diversos para que os personagens interagissem, né, porque foram gravados quase tudo em chroma key. Então, vários elementos a gente teve que adicionar depois do filme já gravado. Então, tiveram que ser pesquisados, desenhados, animados, todos esses elementos para a interação dos personagens. O sonho, o grande desafio foi o tratamento de cor, porque nós não queríamos cair no lugar comum, onde sempre é tratado o sonho com uma imagem mais esfumaçada, cantos arredondados, assim, a gente não queria fazer isso. Então a gente teve muita pesquisa, muito trabalho para chegar no tratamento de cor que a gente vai apresentar para vocês nesse filme.